Temos 11 participantes, hein? O Caio me mandou várias fotos hoje, não sei se são dele, né? Ou se são fotos de outros pilotos lá. Creio que algumas sejam de outros porque tem ele voando, então não poderia fotografar ele mesmo, né? Mas muito legal, assim, as imagens da região de Castelo, cara. Não conheço, né? Nunca voei lá, nem em Baixo Guandu, mas deve ser espetacular mesmo. Visual incrível, só o visual já paga todo o campeonato, né? Cara, realmente é muito bonito, cara. Eu acho que é o local mais bonito aí que a gente já voa, né? Vamos dizer assim, vamos pensar tipo na grande região, né? Tem muitos voos Sim. bonitos que a gente faz, né? Tipo, por exemplo, Lagoa da Conceição é muito bonito, né? A travessia na Serra do Mar ali é muito bonita, mas ali Castelo você faz ali a prova de 80, 100 quilômetros, cara, na região toda, é bem bonito mesmo, cara. Então, é um voo totalmente panorâmico, né, cara? Do começo ao fim, não tem difícil um lugar feio ali. Feio é só quando você prega e fica no meio do vale olhando os amigos passarem. É verdade. Tirando isso, eu acho que é só alegria, né? Ali tem duas, vamos dizer assim, regiões, assim, né? Uma região que vai mais pro lado das montanhas, que é aqueles pedrucão, né? Que a galera vê nas fotos ali, que são pedras de, cara, 200, 500, 600 metros, até mais. Uhum. E aí pro outro lado, para Cachoeira de Itapemirim, a gente vai voando em direção ao mar. Então, lembra aqueles voos que a gente faz ali para de Gaspar, né? Que a gente voa e consegue ver o mar, assim, sabe? O mar bem verdinho, assim, então é bem bonito, cara. Bem bonito mesmo. Imagina, que legal conseguir enxergar o mar de lá. Da rampa, né? Da rampa você já enxerga já. Assim que você ganha, coloca ali uns 1.400, 1.500, já dá para ver o mar. O mar fica a 30 quilômetros ali. Dá 30 quilômetros em linha reta. Cara, é muito perto. É pertinho, pertinho. Por isso que sempre dali 1h30, 2 horas da tarde, o vento leste, sudeste sempre entra, sabe? Uhum. Principalmente na parte plana ali no flat, né? Nas montanhas fica mais abrigado, mas era. Todo dia a gente esperava esse vento entrar. Sempre tinha vento. Que massa. É bem massa mesmo. Ver se eu consigo compartilhar aqui umas imagenzinhas que o Caio mandou. Algumas das fotos aqui, vamos ver. Tá aparecendo bem para vocês, hein? Top, sim. Essa Ó, região. isso, esses são os Pedrocões aí, cara. E veja que ele tem uns platôs, tem alguns lugares que tem tipo uns platôs em cima da montanha. Em cima desses platôs, cara, é bairro. A cidade só. Você sobe o morro e lá em cima desses platôs tem bairro, cara. Bairro com panificadora, posto de saúde, sabe? É bem diferente, assim. Então as cidades não ficam só no fundo, não é só no fundo do vale, sabe? Você consegue ver na imagem uma cadeia de montanhas lá no fundo? Sim, Lá no positivo. fundo. Aham. A altura daquela cadeia de montanhas, vocês chegaram a voar naquela região? Não, 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 não tão longe assim. É. Aí não fomos tão longe. Cara, Ali o mas vai. mais perto, ali o mais perto que a gente voa é o Forno Grande, né? Que é uma montanha lá que dá 2.030 metros, 2.000, alguma coisa assim. Tem É aqui. bem alto, cara. Essa aqui, né? Não, esse não é o Forno Grande, cara. Ah, não é? Não, não é. O Forno Grande ele fica na frente da decolagem. Na frente da Hum, decolagem. acho que não tem nas imagens do Forno Não, não Grande aqui. tem, não tem, não tem. Não tem. Se tiver alguma foto da decolagem, se tiver alguém que tirou uma foto da decolagem sentido voo, né? Daí vai aparecer, dá pra ver da decolagem. Mas, cara, é muito bacana. Olha o chapéu, a nuvem, a cartola que a nuvem fez ali, ó. Sim.
Muito Cara, massa. é muito bonito, cara. A região lá é muito bonita mesmo. Tem o É Bomera no, 12 com o submarino. esse é o Quintanilha. Essa foto aí foi tirada no dia treino. No dia Olha só. treino, a gente chegou de viagem e chegou um pouquinho tarde, a gente subiu na rampa, tava garoando na rampa. E o Caio e os caras, eles decolaram e foram pro sentido pro sol e voaram ali 1 hora, mais ou menos. Fizeram um voo maneiro lá. E Cara, eu essa combinei foto de. aqui. É, Ó, tem cara, piloto lá embaixo, ó. cara, a galera vai lá no meio, cara. Lá no meio. É Sim, no meio dos incrível. Petrocão ali. Aham, aham. Então, nessa região aí, não tem vento, sabe? Meio que tanto fazia, assim, a gente chegar a Barlavento ou a Sotavento da montanha, tanto faz, assim, não sentia influência de vento. Por Uhum. mais que o vento entrasse, as rochas seguravam bastante o vento, sabe? Muito Região legal. bem, região bem interessante. Deixa eu ver se tem mais aqui. O vale tinha uma galera que ficava fundada lá no meio do vale e outra galera que conseguia passar por cima das Essas, montanhas. essas fotos aí são da última prova que fizeram, do último dia, que fizeram, que a galera bateu o start lá no Forno Grande e seguiram pelas montanhas, assim, sabe? Uhum. Se eu não me engano, quem tirou essa foto aí foi o Richard. Muito massa, cara. Cara, é muito bonito, cara. É muito bonito. Muito bonito mesmo. E é um voo tranquilo, assim, sabe? Apesar das pedras parecerem serem imponentes, assim, né? Cara, mas o voo é bem macio, assim, sabe? O chão lá é nível do mar, então é a mesma sensação que quando a gente tem quando a gente voa ali em Santa Catarina, perto do litoral, né? Que a vela fica mais, vamos dizer assim, mais cheia, né? Por causa da pressão. Então, e as térmicas são bem redondas também, assim, cara, em nenhum dia não teve nenhum tipo de, porra, que dia turbulento ou susto, assim, sabe? Né? Foi bem, bem tranquilão, assim. Não é o que parece, né? Você olhando as pedras, nem impressão que tem Assusta, uns cara. canhão Realmente ali. assusta, assusta. Só que, por exemplo, se eu fosse voar sozinho lá, eu ia ficar com medo, assim, sabe, de encostar. Mas só que como tinha muita gente, então o voo fica bem desenhadinho, né? Você não vê ninguém tomando pau, assim, ninguém tomando fechadão, ninguém se batendo com a vela, todo mundo voando bem redondinho, assim, cara. Bem, bem tranquilão o voo, assim. Eu não sei se foi a semana que a gente pegou, que foi uma semana boa, né? Uhum. Mas eu me lembro que eu acho que a última vez que eu fui lá foi em 2007. Eu já fui 2 vezes para lá, para Castelo, já fui 2 vezes lá. E todas as vezes foi bem, bem tranquilão, assim, sabe? Muito massa o Uma desenho. região boa de voar e bem técnica, porque nas montanhas, né, é até mais fácil, assim, porque, cara, qualquer montanha dessa que você chegar e tiver com a face virada no sol ali, com a brisa batendo, ela vai subir, tá? É bem certo, assim. E pro lado do litoral, onde eu falei lá em Cachoeiro de Itapemirim, tem vamos assim, chamar uma linha de convergência, assim, sabe? Que forma uma linha e é bem nítido também de voar, assim, na parte do flat daí, né? Fora das montanhas. Bem tranquilão também. E aí, Muito legal, cara. e facilita como tem muita gente voando, né? E muita gente boa, então fica tudo desenhado, assim. Fica fácil de voar. Essa é a palavra. Fica fácil de voar. O difícil é voar rápido, né? Mas voar, vamos assim, voar com a galera é tranquilo, assim, bem fácil. É porque você, eu não lembro quem que falou, se foi você ou quem foi, fez um comentário seguinte, que, cara, ali na verdade você está voando com os 120, 130 melhores pilotos do mundo, os matadores do mundo inteiro, os melhores É, pilotos que ganham todos os regionais dos dos seus países deles, locais. né? Exatamente. É assim, ó, para quem não.
também por fora, né, só para resumir, para você ir para o PwC, existe uma classificação por letras, igual do brasileiro, só que no mundo, né? Então, tem lá o campeonato britânico, tem o suíço, tem o francês, tem o australiano, tem o americano, e você tem que ir bem no teu campeonato, na Liga Nacional do teu país, né, para você conseguir a nota, né? A, B, C. Se eu não me engano, cara, entrou a letra até A, B, C, D, até a letra D entrou. Se eu não me engano, o Wilton, eu acho que era a primeira letra, era o primeiro piloto EE, entendeu? São duas letras, né? Então entra primeiro todos os AA, depois AB, AC, AD, etc. Aí depois entra BB, BC, BD, enfim, daí C, né? CD, C, enfim, e vai. E o Wilton, ele não entrou por uma vaga, ele era o primeiro piloto EE, então até letra D. Então pensa, para você conseguir uma letra D, se eu não me engano, você tem que estar entre os top 10 do Brasil, talvez, entendeu? Tem que olhar a tabela lá de letra, né, do PwC. Então, imagina, top 10 do Brasil, né? Pega lá os top 10 e dá uma olhada no nível dos caras. Então, todos os pilotos que estão no PwC são equivalentes aos top 10 do Brasil, por exemplo, né? Eu tenho, porra, desde o primeiro lá, é o Gilmar, né? Gilmar, Rafa Barros, terceiro foi o Horn, quarto foi a Marcela, quinto, não me lembro quem foi, enfim, né? Sexto acho que foi o Saladini, sétimo foi o Lucas, oitavo eu, nono foi o Tulinho, décimo, eu não lembro quem foi também. Mas enfim, né? O que eu quero dizer é assim, todo mundo, se você pegar até o centésimo, né? Todo mundo letra D para cima. Então o nível realmente é muito alto, cara, muito alto. Sim, mas isso dava para ver na competição claramente. O Wilton levantou a mão aqui, fazer um comentário, Wilton. Cara, eu era o 11º do brasileiro do ano passado e ganhei letra E, né? E ganhei letra E, não me lembro em qual outro campeonato, e 2 E's mesmo, confirmando o que o Rony falou, e não entrei. Fiquei bem perto, mas não entrei. E foi o 10º do brasileiro, então acho que é mais ou menos isso. O D ia até o 10º, mais ou menos. Você fechou 11º do ranking brasileiro ano passado. Eu fechei da etapa, por etapa, né? Do ranking, tá? Então. Você tem cada etapa e o ranking também conta depois. Não sei se é o ranking ou o ranking da liga, acho que é o ranking da liga. E eu fiquei na etapa a segunda etapa do ano passado, eu fiquei em 11º. Muito bom, hein? É assim, ó, galera. Se vocês entrarem lá no site do PwC, você faz o teu cadastro e daí lá tá assim, declarar seus resultados. Aí vai ter lá as competições que o PwC considera para você colocar seus resultados. O que aconteceu no caso do Wilton? Se eu não me engano, aqui no Brasil, primeiro é o Campeonato Brasileiro, né? Então você coloca lá teu ranking no Campeonato Brasileiro. Aí depois tem o teu lugar no ranking da Liga dos Competidores, tá? E o que aconteceu lá, que o Wilton falou que ficou em 11º, é que era a etapa lá a segunda etapa do Brasileiro, que foi em Santo Antônio da Alegria, era válida como pré-PwC. Então o PwC também considerou isso como uma etapa válida para letras, entendeu? Então quando os campeonatos que são pré-PwC, também, se você for bem, a tua letra também entra, entendeu? Então por isso que pegou como etapa. Não era porque era uma etapa do brasileiro, mas sim porque era uma etapa do pré-PwC. Entendi, isso aí mesmo. GV também vale então, né? Porque é PwC, esse de GV agora. Positivo, exatamente. Exatamente, vai valer como uma letra para o PwC. Exatamente. O PwC do ano que vem, no caso. Positivo. Isso mesmo. Não, ele já vale para esse ano, tá? Tem etapas esse ano ainda. E eu fui olhar, inclusive, outras etapas, por exemplo, ano passado, cara, teve etapa que entrou até letra G.
FG, assim, entrava. Mas no Brasil é muito concorrido, cara. Muito concorrido mesmo. Castelo é uma etapa que é muito concorrida, né? A galera vem muito, né? É bem isso, né? Dependendo da onde é o campeonato, não menosprezando, mas vamos dizer assim, teve um campeonato, teve uma vez, eu lembro que teve um PWC na Argentina, né? PWC na Argentina, PWC no Equador, aí a galera vai menos gente, né? Então aí acaba entrando letras mais altas, né? Mas, por exemplo, se você pegar um PWC na França, só vai entrar até a letra B de bola, porque lá todo mundo é A, todo mundo quer ir, todos os pica do mundo inteirinho vão. Então, dependendo da onde é o local, é mais, vamos dizer assim, prestigiado, né, do que em outros locais. Mas aqui Sim. realmente no Brasil muita gente vem. Pega uma Suíça lá, Daí sem chance, não consegue. Só se você tem que ser muito pica mesmo para entrar lá. dá em de Sens, como é que é ela de Sens? Tem que ser não sei como é que é o nome da cidade, Eu também não sei falar, não. mas imagine participar de uma etapa daquelas também, deve ser muito legal, tipo o Castelo, assim. Cara, eu vou ser sincero em dizer, se rolasse, né, um PWC lá, eu ia lá só passear, porque, cara, como é que você vai voar nos Alpes, cara? Encostado nas montanhas, full speed, a gente não sabe voar lá, entendeu? Você vai lá, eu pelo menos não tenho cu pra voar nesse lugar assim, sem treinar, imagina, cara, como é que você voa lá, né? É que Complicado. os caras, né, Rony, eles voam full speed com a vela batendo na pedra, né? Isso. E É lá uma tem muito aquelas manhas daqueles manha de voar no rotor da montanha, tem o horário que o vento entra. Então, cara, eu ouvi muita história de galera que foi para lá e os caras voltaram chorando, cara, porque não conseguiram voar. imagine. Tem algumas histórias aí. Então, para nós, assim, eu acho que para você voar num PWC lá, teria que treinar antes, teria que fazer um voar livre lá um tempo, participar de um campeonato regional para entender como é que funciona, para depois querer se meter numa etapa de PWC, sabe? Lá. Sim, com certeza. Tem que conhecer o lugar primeiro, Muito mínimo, né? radical, cara. Muito radical. Porque os caras que você vai enfrentar lá, eles estão voando toda semana no É o local deles, né? É o local deles. local deles. Ô, Cara, isso não Rony, é difícil de constatar. Se você fizer uma pesquisa rápida, aí você vai ver que tem muito piloto brasileiro que foi campeão brasileiro aqui, foi para a etapa do PWC lá e ficou em 110, 115, não conseguiu voar. É só pesquisar que acha esse tipo de coisa e facinho. sim. Eu já vi alguns campeonatos com grandes pilotos brasileiros não se saindo muito bem fora, É, e eu relacionei isso, talvez a falta de familiaridade com o local, né? Realmente, sim. não Cara, conhecer. essa super final que teve agora no México, lá em Vale del Bravo, né? Aconteceu Uhum. isso, cara. Aconteceu isso. Tem piloto nosso aí que os caras não conseguiram voar lá, porque lá tem muita transição, altíssima altitude e, cara, só que o chão é muito próximo, entendeu? Os caras decolam, sei lá, decola lá de 2000. Aí vai andando no relé, vai andando, vai subindo, só que o relé vai subindo junto, você tá lá a 3.000, só que a 400 metros do relevo e não tem pouso. E os caras vão indo. E muita gente do nosso time lá, do Brasil, desistiu do voo, preferiu dar volta, voltar a pousar, porque não quis encarar o local, sabe? Por falta de conhecimento do local. Mas eu imagino que dá medo mesmo, vendo os vídeos e vendo o tamanho daquelas montanhas de pedra exposta lá. Sim, sim. Não é um negócio que encoraja muito o cara que não está acostumado, né? Com certeza vai ficar com o pé atrás. E numa etapa Intimida, que né? você tem que arriscar tudo, né? Para ter Aham. resultado. Intimida, com certeza. Então, é bem, bem, bem complicado. Eu acho que a gente é muito neném, né, no voo, falando globalmente, assim, né? Tirando algumas Uhum. exceções no Brasil aí, tipo,
porra, Saladini, Frank Brown, agora o Rafa Barros, a Marcela, Washington, Deunir, estão voando muito fora, né? Eles conhecem já mais esse mundo, mas eu acho que por mim, falando assim, se eu fosse voar lá, não ia rolar, não ia dar certo. Você que já participou de PWC, participou de Mundial, aquele da Argentina, campeonato que teve em Loma, né? Loma Bola? Loma Bola. Sim. Então, lá você também encontrou muito piloto de altíssimo nível, né? Foi sim. Foi sim. Tinha Era uma sim condição fraca também, não era uma condição uma muito forte. condição bem fraca. Tinha piloto de alto nível lá, sim, mas no PWC é mais forte, bem mais forte, porque o PWC não é um campeonato de países, entendeu? Então lá você tem que entrar por letra. Então não interessa de onde você é. Por exemplo, aqui no Brasil, se tivesse 60 franceses com letra AA, vai entrar os 60 franceses e dane-se da onde você é. Lá no Campeonato Mundial é time, né? Então tem o time, são lá 7 pilotos da França, 6 pilotos da Suíça, 5 do Brasil, 2 da África. Então todo país vai ter lá, tem direito à vaga, vamos dizer assim. Então não interessa o nível que você participa. É meio Uhum. igual, é meio igual uma Olimpíada, sabe? Então às vezes tem uma tem um piloto lá que às vezes o cara voa até de vela B, mas como o cara é o único representante do país dele, ele acaba indo. Entendeu? Então, por isso que o PWC ele é bem mais alto que o Campeonato Mundial. Sim, é outro E além, sistema. além disso, aquele campeonato da Argentina deu problema por causa do Covid. Você lembra que estava tendo no auge do Covid ali? Então, por Sim. exemplo, a equipe italiana não foi, que é uma puta de uma equipe, né? Não foi, então acabou abrindo vaga para outros países também. Então, o nível daquele campeonato não se compara ao nível de um PWC. O PWC é muito mais alto, muito mais alto. Chegou agora o Caio aqui na reunião. Eu acho que Pô, ele está no intervalo, deve estar no lanche da universidade reunião lá. comendo não vale, né, velho? Como é que é? Quem tá no Aqui, ó. intervalo é o Rony. Sim, Come aí, porra. ele está comendo uma crepioca ali. Aham, crepioca. Diz aí, Henrique, levantou a mão? Fazer algum comentário, pergunta? Eu queria aproveitar aí, boa noite a todos. Rony, conta aí o que rolou no start ali, cara. Tava curioso, na verdade, até no ao vivo lá, acho que foi o Rafa Barros que tava comentando, que ele tava tentando explicar o que tava acontecendo, mas tava travando tanto o vídeo ao vivo lá, e aí você também comentou que no start rolou umas coisas que nunca tinha visto. O que afinal aconteceu? Cara, é assim, ó. Como é que eu vou explicar? Na frente da decolagem, deixa eu dar um. Na frente da decolagem, mais ou menos uns 10 quilômetros para frente, tem o tal do Forno Grande, que é uma montanha assim muito alta, de 2.000 metros, e é um parque nacional, é enorme assim o bagulho, sabe? E desde manhã o dia estava inteiro azul, estava totalmente diferente dos outros dias, que todo dia a gente ficava na rampa, botava ali base, ficava ali semi-entubadinho e tal, e a gente largava meio que da rampa ali, sabe? Porque o vale ali funciona muito, muito mesmo. E desde manhã a gente via que não tava tudo azul e o tal do Forno Grande, cara, parecia um vulcão, assim, tinha um pico e, cara, e um pompom permanente em cima, permanente. Parecia que ele tava ativo. Exatamente, cara, bombando assim, cara, coisa linda de ver assim. E daí decidiram a prova, fazer o start, se eu não me engano, era um raio bem grande, a 4 quilômetros para a direita nossa da decolagem, e o pilão era mais 8 lá para dentro.
tá? Então, na cabeça, pelo menos na minha e na da maioria da galera ali, era decolar, como a gente sempre fez, faltando ali 50, 40 minutos para decolar, para o start, né? Botar base, faz ali 8 quilômetros, bate, volta e sai para a prova. Normal, entendeu? E aí, os caras começaram a vincular a ideia, começou a surgir a ideia, alguns falaram assim, pô, o que vocês acham da gente decolar cedo e bater o start lá do Forno Grande? Algumas pessoas acharam, porra, que legal, tal, mas será que alguém vai fazer, né? Que loucura, porque, cara, para você fazer, cara, é um cross, é um puta de um cross. 10 é um voo lá quilômetros dando start. Isso, 10 quilômetros lá para frente, e aí depois entrar mais uns 2, 3 para bater start lá. Então, cara, é um negócio assim, cara, é um baita de um voo. É um voo de um dia inteiro que você faz ali, sabe? Então, nós não, porra, eu na minha cabeça, com a galera ali, não, desnecessário e tal. E nisso começou a decolar a galera, assim, 1h40, 1h30 antes do start. E a gente no nosso ritmo ali. E a galera conseguiu subir, botou ali uns 500, 600 da rampa, e eles começaram a cruzar o vale devagarzinho e começaram em sentido lá o Forno Grande. E a gente olhando aquilo, né? A gente olhava, via a galera alta, até então tava tudo normal. Só que daí faltando ali uns 50 minutos para dar o horário de start, a gente começou a se arrumar e tal. Isso eu tô falando da minha versão. Depois vocês perguntam, fazem a mesma pergunta pro Caio, com certeza ele vai ter outra ideia. A gente não se falou, tá? Eu tava na mesma. A gente decolou e, cara, e o bagulho, as térmicas falhada, e falhada, e assim, tudo azul, e a gente não conseguia subir. E a gente ia olhando o horário passando, e a galera chegando lá no tal do Forno Grande, cara, e começando a estampar, começando a botar os 2.000 e pouco lá pra nuvem. E aquilo foi dando uma agonia, e a gente começou a atacar pro Forno Grande baixo, tá? Baixo. A gente cruzou o Vale do Ubá, passamos em cima da cachoeira, baixo, e não conseguia subir de jeito nenhum. E aí, quando a gente chegou lá do outro lado do vale, que tem um valezão assim, de começa a rampa lá o morro lá do Forno Grande, a gente viu um monte de gente embaixo, baixo, e não conseguia subir, não conseguia subir. E assim, faltava, sei lá, meia hora, 20 minutos pro start abrir. Ali eu olhei e falei assim, se fudemos, já perdemos o dia, né? Perdemos o dia. Nisso o Caio estava um pouquinho mais alto, ele conseguiu boiar um pouco mais, conseguiu se arrastar, e ele pegou e atirou lá pro pé do Forno Grande, mas ele não chegou alto, ele chegou baixinho, assim, tipo assim, num terço do morro, sabe? Num terço, chegou batendo no morro, assim. Ele, uma galerinha. E a gente não conseguiu subir e tivemos que voltar lá pro Vale do Bar. Eu sei que quando eu me vi, faltava 5 minutos para abrir o start. Os caras, tinha 2 pelotões, um lá para trás da rampa, mais ou menos uns 1.900, e tinha essa galera lá da rampa do Morro do Forno Grande, tava com uns 2.200 pelo menos, e eu tava abaixo da decolagem, dentro do Vale do Ubá, entendeu? Tentando subir, tentando pegar urubu, e olhava uma galera, todo mundo, tinha uma galera já voando, uma galera voando free fly lá, né, porque todo mundo tinha ido embora, e eu sei que eu não consegui subir, cara. Entendeu? Então, até o pessoal mais próximo de mim falou, oh, pô, Rony, decolou desmotivado, decolou, né, porque acabou, se deu, tipo, ganhou o dia anterior, nesse dia você decolou que não quis. Não foi isso não, cara. Eu decolei, cara, igual aos outros dias, decolei com vontade, mas simplesmente não consegui subir. Não consegui subir e, cara, abandonei o voo, porque o que aconteceu? Aí depois eu abandonei, eu pousei na cidade, daí eu corri lá pro hotel e já liguei o live, né? Aí eu peguei, abri o track e comecei a ver ao vivo. Eu vi o track do Caio, porque era uma referência que eu sei que ele estava junto comigo, então eu queria saber o que o Caio tinha feito para sair daquela situação. E peguei e comecei a seguir o track do líder, que era o Stefan Morgenthaler. Não sei se fala o nome dele desse jeito. E, cara, esse Stefan, o que ele fez? Pena que eu não tenho imagem aqui, mas depois eu posso colocar no grupo alguma coisa assim para vocês verem. Ele decolou, nesse 1h40 antes, ele decolou, botou base na rampa ali, tipo, base não, né, uns 300 metros da rampa, e mandou para a direita.
Ele foi lá, ele não foi no start, porque o start era 2 quilômetros para dentro e o pilão era 8 quilômetros para dentro. Ele foi lá no raio do pilão, entendeu? Ele foi lá no raio do pilão, ele ficou dentro do pilão, ou seja, ele estava 8 quilômetros queimado dentro do start. Aí ele subiu lá no raio do 8 quilômetros, mandou meio que um contravento sentido Forno Grande. Aí ele bateu no Forno Grande, ele deu a volta no Forno Grande. Cara, é que vocês não têm noção. Esse Forno Grande, eu não sei, assim, ele deve ter ali pelo menos uns 6 quilômetros, assim, de diâmetro, né? Então ele chegou por trás, ele deu a volta pela frente do Forno Grande, onde tinha sol, ele mais uma galera. Aí eles botaram base e aí eles seguiram para a prova, entendeu? Então, ou seja, o cara fez um voo assim, ele fez um voo de pelo menos uns 20 quilômetros antes do start abrir. Foi isso que o cara fez. Ele mais uma galera, né? E ele fez isso, eles tinham planejado isso, né? Mas eles foram obrigados a fazer isso porque no Vale não estava bombando. E tudo nós, a nossa galera, que eu lembro de cabeça assim, eu, Caio, Érico, Frank Brown, Rafa Barros, e tinha mais uma galera gringa lá que eu não sei quem são, que decolou normal ali 50, 40 minutos antes de abrir o start. Todo mundo se fudeu, tá? Todo mundo se fudeu. O Caio e o Frank, eles ainda conseguiram fazer uma recuperação no meio da prova, que eles pegaram uma térmica boa, tal, e conseguiram chegar lá no pelotão da frente. O Caio, inclusive, quase matou a prova. Mas o resto da galera, se você olhar, por exemplo, o Rafa Barros chegou, sei lá, 20 minutos, meia hora depois do primeiro. Então, cara, um negócio assim que foi bem polêmico. E eu vou falar a minha opinião. Na minha opinião, não foi escolhido de forma certa a prova, porque deixou em desigualdade de condições a galera. Se deu bem quem decolou cedo, e quem decolou mal, quem decolou atrasado se deu mal. Mas a galera que fez a prova, lógico, os caras que chegaram primeiro, ficaram maravilhados, porque os caras voaram em cima do Forno Grande, cruzaram por cima das pedras, fizeram um puta no voo. Dizem que foi o voo mais bonito da prova. Mas, porém, para a competição, se vocês analisarem os resultados lá, foi uma prova que foi meio assim, entre aspas, né, loteria. Claro que venceu o melhor, mas foi um negócio que deixou em pé de desigualdade de condições todo mundo, sabe? Foi um negócio muito over, assim. Enfim, né? Essa é a minha opinião. Foi isso. Caio, me escuta? E vale lembrar também, né, Rony, que onde o Forno Grande começa, ele não é 2.000 do nível da cidade, né? Ele tá 2.000 em cima de um platô. Uhum. Ou seja, tipo, o platô do Forno Grande, tipo, o pé do Forno Grande era da mesma altura da rampa. Tipo, tu olhava reto, era o pé dele, entendeu? Então, dali ele subia mais 1.000 e cacetada pra cima. É um Então, negócio tipo, monstro, cara. É um negócio monstro. É muito animal. E aí, o que acontecia? A maioria da galera que decolou na rampa, óbvio que decolou da rampa, né? Mas que, tipo, forçou a saída contra aquele planalto, tipo, tu já saía em desvantagem, tipo, o planalto lá tem, sei lá, 800 metros, digamos. Se tu botou 1.600 na rampa, cara, tu vai ter só mais 800 metros para tu voar lá em cima, entendeu? Então, tipo, tu tinha 800 metros para fazer 10 quilômetros, sabe? Para daí tu subir de novo e aí conseguir se posicionar bem no pelotão. Então, isso que foi a sacada dos caras que fez toda a diferença, né? Foi a tática desses pelotões aí que saíram antes e se posicionaram bem cedo na região. E eles, cara, eles pegaram assim na saída do Forno Grande uma linha, cara, eles pegaram um cloud assim formado até no pilão, entendeu? Então eles não pararam para enroscar nenhuma hora. Eles foram direto e na base o tempo inteiro. E aí quando eles bateram o pilão, que eles passaram pelo Forno Grande, foi aonde tipo começou a espalhar, porque daí começou a azular no meio do vale, né? E aí foi onde a galera começou a meio que ratinhar, foi indo e foi todo mundo se juntando ali pela metade da prova.
Se alguém tiver aí, tiver presente e tiver foto da região do Forno Grande e da montanha, depois para mostrar para a gente aí, durante a reunião, seria legal para conhecer. Eu acho que teve aquela etapa do Hike and Fly famosa, não foi nesse Forno Grande, ou foi outro forno lá na região? Era Forno Grande mesmo. Forno Grande, né? Que o Gabriel participou lá. Sim, que foi muito legal, tá? Correram e subiram as montanhas lá algumas vezes, né? É isso aí. O Caio, quando vocês chegaram nesse local do Forno Grande, que você fala que o platô já era alto, para chegar nesse platô tinha uma base anterior. Só um minutinho, Leandro, desculpa interromper. Leandro, eu achei a foto do dia e mandei no teu WhatsApp aí. Dá uma olhada no teu WhatsApp e compartilha aí que você vai ver a foto aí do Forno Grande. Essa foto foi do dia da prova. Vou baixar ela aqui. Fala aí, Kátia, quer contribuir? Você tava lá, né, na etapa do Forno Grande. Tati, levantou a mão. Está presente? Estou baixando a foto aqui. Mas assim, todos os méritos para os caras que visualizaram e executaram a ideia, né? Sim. Então, cara, foi um negócio assim incrível. Eu fiquei bobo de ver assim, porque os caras, se ninguém tivesse falado nada, assim, pô, né? Mas os caras, eles cantaram a bola e fizeram exatamente o que eles. É isso aí, ó. Cadê a fotinha? Nossa, é longe pra caralho. Então, veja só, dá uma olhada aqui, ó. A foto foi tirada da decolagem, aí tem aquele dedo ali de pedra, né? Então, da decolagem até esse dedo de pedra, vamos dizer assim, é o Vale do Bar, é onde a gente sobe, onde a gente voa. Aí depois do dedo de pedra, se vocês olharem para a esquerda, tem uma montanha, tem uma pedrinha, deve ter uns 500 metros lá. Ali é onde começa o Forno Grande, e veja que é igual o Caio falou, o pé do Forno Grande, ele é da altura da decolagem, entendeu? E os caras foram indo, foram subindo, até bater naquela nuvem lá em cima, entendeu? O dedo que você fala, Rony, é esse aqui. Exatamente, isso mesmo. Exatamente, isso mesmo. A gente apelidou de outra coisa quando a gente foi lá no British. Então, Vocês são, né? Cada um enxerga o que quer, né, Tutu? são Cada um bonzinhos. enxerga o que lhe apetece. O Caio, alguém mandou uma foto aqui do chão lá, vendo esse dedo aqui, quer ver? Ah, não tá aqui. Bom, mas daí Cara, a base... só que olha Base- só, dá uma olhada assim, ó. Imagina da onde a gente tá aqui, o cara decolou, ele mandou 8 quilômetros lá para a direita, de onde a gente tá, 90 graus para a direita, tá? Aí botou base lá, depois ele mandou um 45 graus para a esquerda, e ele passou pela frente do Forno, pelo lado esquerdo da foto aqui no caso, e eles subiram pro lado de lá, entendeu? Que essa aqui é a face sombreada, a face molhada. Eles conseguiram passar pro lado de lá do morro e do lado de lá que eles botaram a base e seguiram para a prova. Então a prova não foi feita, digamos, onde a gente está vendo. A prova foi feita do lado de lá do morro. Então os caras fizeram mais de 20 quilômetros para começar a prova, cara. Entendeu? Então nós que decolamos ali 40, 50 minutos, cara, não, sem chance. Já decolamos derrotado já. Isso se tivesse funcionando em cima da rampa, né? Mas tava, isso. tava uma punheta do caralho pra subir lá, que Deus o livre. É. Porra, parecia que tava voando uma etapa de catarinense quando chove, cara. Meu Deus do céu, meio um, cara. Em cima aqueles pedrucão fervendo. Eu só pensava, meu Deus do céu, cara, sobe. Conta um pouco da tua experiência lá, Caio, essa semana aí.
Cara, fantástico, Castelo, porra, visual, eu acredito que foi, assim, um dos campeonatos mais lindos que eu já fui até hoje. Eu particularmente esperava mais um lugar, né? Tanto é que a gente começou com uma semana boa de voo, né? O Rony pode ver que, cara, as duas primeiras provas, acho que até a terceira, cara, a gente pegou uma condição, tipo, muito boa. Tipo, porra, nuvem funcionando, jogava embaixo da nuvem, subia, tipo, tava legal, sabe? O padrão que um lugar desse que a gente espera, né? Um padrão que a gente espera. E, cara, aconteceu que no final do campeonato, a condição, tipo, foi, cara, só piorando, sabe? Eu ficava impressionado lá, cara, cafezal, lagoa, pedra, tipo, tudo indicando, não, tu vai jogar, tu vai levar um chute no cu que tu vai subir a 6 metros por segundo, né? Aí, cara, até inclusive nessa prova aí, no final dela, e foi a hora que eu pousei, cara, eu joguei em cima de dois gatilhos, tipo, muito óbvio. Tipo, extremamente óbvio. Qualquer um que vê, fala, ó, uma térmica tem que sair com diferença de temperatura. O cara ia olhar e ia falar, não, lá vai subir. Entendeu? E, cara, não subiu nenhuma das duas, cara. Então, é um lugar muito técnico, extremamente técnico, porque a gente sai de uma condição forte, né? Tipo, tava em cima das pedras, pô, termal de 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Aí tu cai no flat, pum, desliga, assim. Cai para 1,5, sabe? Então, tipo, é um lugar que o cara tem que ficar muito ligado mesmo. Mas, cara, o campeonato em si foi incrível, cara. Muito, muito legal. Esse foi o teu PWC, não foi teu primeiro, né, cara? Cara, acho que foi terceiro ou quarto, se não me engano, que eu vejo. Mas foi que, Imagino tipo, tinha mais gente boa, sabe? Uhum. De nível, né? Um pouco antes de você entrar, o Rony estava falando sobre o nível dos pilotos, né? Por exemplo, Aham, na Argentina, quando que ele voa, e ali no PWC. A diferença, aham. assim, da dificuldade que era voar no PWC em relação à Argentina, por exemplo. Por causa da seleção, né? Muda muito, né? Uhum. Sim, Então, a classificatória para o PwC é muito mais difícil, né? Tu tem que realmente ter nota para entrar. Então, tu não consegue entrar com, digamos, no Mundial da vida que tu entra convocado em cima do ranking do teu país, né? O sim. PwC tu entra com o ranking do teu país, com o ranking de outros PwC, você já voou, de outros, o British Open da vida, então campeonatos de alto nível, né? Então a classificação é totalmente diferente, né? Então acaba sendo um nível muito mais alto. O que você atribui os pilotos estrangeiros lá tomarem aquela decisão nesse dia aí do Forno Grande, né? Que eles fizeram um voo totalmente atípico ali na região, se mantiveram super bem lá para iniciar a prova, super bem posicionados. Você atribui isso a quê quando você vê essa atitude que eles tomaram? Assim, você acha que foi sorte? Você acha que a experiência deles voltada nos Alpes e montanhas, tal, teve uma relação com isso? No que você acredita que eles tiveram sucesso ali naquele dia? Cara, eu particularmente acho que ali foi erro nosso mesmo de não ter avaliado isso, né? Até porque, tipo, se tu for parar para pensar mesmo, era uma decisão bem óbvia, né? Tu se posiciona mais à frente da otimizada da rampa, da rampa não, do pilão, e a tua linha de ida vai ser tua mesma linha de volta. Ou seja, tu vai ter menos trabalho para depois se arriscar menos vezes. Porque a mesma linha que tu fez, se ela for boa, tu volta nela sem perder tempo, né? Então, acho que essa foi a sacada deles. E com certeza foi falha nossa de não ter identificado isso e não ter pensado, né, em fazer algo nesse sentido. Mas eu acho que a questão deles voar nos Alpes e tudo mais ajudou, né, porque obviamente eles se sentem mais seguros voando perto de montanha,
né, em questão de relevo, então eles têm uma facilidade maior para identificar, e acabou que eles mandaram, cara, um voo fantástico, assim. Foi absurdo o que eles fizeram. E o Stefan Morgenthaler cara, eu acho que do voo um dos velhos mais pica que tem no circuito do PWC. Então, é de se esperar deles essas ideias assim quando a prova aperta mais, digamos, né? Então, os caras fizeram assim uma estratégia bizarra para começar a prova. Dá para ver no dia ali a formação em cima do Forno Grande lá, né? Bem nítida. E vale lembrar que esse dia aí, até o Rony pode confirmar, se eu não me engano, foi o único dia que a gente chegou na rampa cedo e as nuvens estavam para cima do Forno Grande. Entendeu? Então, os outros dias antes dessa prova aí, ele sempre estava ali, o chapeuzinho ali do Forno Grande estava entubado. Então, esse foi o dia com o teto mais alto e foi o dia que eles conseguiram atacar o Forno Grande para iniciar a prova. Então, Caio, mas justamente por isso que a gente confiou que a gente ia fazer start na rampa. A gente falou, cara, hoje o teto tá animal, hoje o dia é melhor, vai ser o melhor dia, vai bombar pra caralho. A gente achou que ia botar 2.000 em cima da rampa, por isso que a gente não se ligou e não quis ir pra lá, porque a gente confiou que ia bombar aqui. Foi isso? Não, e todos os dias foram assim, né? Cara, sim. A decolagem ali é que nem Baixo Guandu. Tu pode decolar faltando 15 pro start que tu pode ter certeza que vai estar na nuvem, entendeu? Porque tu decolava, pedra na esquerda, canhão, nuvem, tchau. Ficava esperando lá que nem um morto, meia hora no start. Aí, eu particularmente não gosto muito disso, de ficar voando antes do start, né? Porque eu acho que é um tempo desnecessário, mas em algumas provas a gente pode se dar mal. E essa foi uma delas, né? Eu também não gosto de decolar antes do start, decolo bem em cima, né? Vai nessa. É o Leandro do Paraná e o Ricardinho da Santa Catarina. Decolam faltando Eu 2 tenho horas que pro tomar start. um negócio. Minha esposa comprou uma caixinha para levar para Goval. Ansiodorum é o nome. Ih, abandona esses remédios aí, cara. Ela falou que eu tenho que tomar isso para não decolar 1h30 antes do start lá em Goval. E tu levantou a mão? Em Goval, pior ainda, né? Em Valadares decola faltando 5 minutos. O cara já tá na nuvem. Goval decola muito piloto simultâneo, né? Muita gente. É muito rápido, né? Decolagem muito ampla, então acaba sendo bem rápido a decolagem. É difícil um dia que dê problema, assim, só aquele dia de vento nulo, né? Para decolar. Quando entra o leste fraco, né? E daí tu consegue decolar nas duas decolagens, tu vai para um lado, vai para o outro, não sabe onde decola, norte tá melhor, sul tá pior. Sim. Aí é foda. E o sul fraco lá também dá um suador, né? Ah, lá tá. Geralmente tem que fazer o contorno na pedra, né? Uhum. Aí, às vezes, é mais compensável tu decolar de norte, esperar um pouquinho para decolar de norte, do que decolar para sul e ter que fazer o contorno ali na Santa. Sim. Que também não é um contorno muito agradável. Pois é, a Santa, ela ainda existe aquela fama da Santa, a termal violenta dela. Ah, ali não tem santo que perdoa. Ali jogou ali, nego, segura o fiote. Segura o rojão, né? Pois é, é forte. Caio, se você fosse... só um pouquinho. O Hilton tinha levantado a mão, o Hilton. Só uma colocação aqui, Lê. O Rony falou que eles tinham visto aquela nuvem em cima do Forno Grande e avaliaram que seria um dia que o teto estaria mais alto. Aqui na Serra do Mar, mesmo aqui na Serra do Mar e outros lugares que tem montanha alta, a gente percebe muito, cara, a diferença de altitude da base da nuvem sobre uma montanha mais alta em relação às outras montanhas mais baixas. Faz muita diferença isso, cara. Aqui, por exemplo, quando você está voando aqui na Serra, por exemplo, a gente fez até essa travessia ali agora do Morro do Araçatuba. Cara, a hora que a gente saiu da área que estava com aquelas montanhas mais altas,
a gente teve tipo, o teto ele simplesmente desaba, assim, entende? A gente tava com o teto de 2.800, 2.600, aí o teto vira 2.200, entende? É bem, bem, bem crítico, assim, isso na região de montanha. A gente percebe isso também quando vou ali para o sentido da Serra de Santa Catarina, que você vê na região ali de São Bento do Sul, ou Mafra, passou Mafra, né? São Bento do Sul, Rio Negrinho, Agudos do Sul, aquela parte de cima ali da serra, você vê, tá a nuvem ali, tá a 2.600 metros, e você olha para baixo, você vê uma escada gigante, sim, e as nuvens lá a 1.300. Mas ali você vê uma diferença que é de relevo, né? Só no relevo mais alto, Sim, mais baixo. Mas quando sim. você tem uma montanha que é mais pronunciada, aquela nuvem que aquela montanha está formando, ela acaba ficando mais alta, básica. Uhum, Quando a gente voa na Serra do Mar, é muito visível isso, cara. Muito visível mesmo. uhum. Ela muda a linha de saturação da nuvem também. Isso. Altera. Deixa eu ver aqui. Alguém mandou mais alguma coisa para projetar aqui. A prova? Acho que era a prova do dia. Vocês estão vendo aí a prova, não? Não. Não, não aparece nada, né? Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai aparecer. Apareceu para vocês? Positivo. É essa prova aí que a gente está falando, né? Deixa eu ver. Tinha os raios grandes, o forno grande ali na frente. É exatamente isso, ó. A decolagem, eu só tô achando estranho ali aquele. Onde você tá com a mãozinha, o cursor agora é a decolagem, né? Agora aí. Mas eu tô achando estranho essa. O que é essa perninha pra direita, pra esquerda aí na O decolagem? Flymaster tá misturando os replay, daí tá juntando um start com o outro. Ah, tá, entendi. Porque assim, ó, da decolagem não tem essa perninha pra esquerda ali, esse vermelhinho. Exatamente onde você tá com a mãozinha agora. Vai um pouquinho mais pra Uhum. baixo, pra baixo, pra baixo. Aí. Onde você tá com o cursor agora, essa perna não existe. Tá. Então era decolagem. Era aqui, ó. Aqui é a Era, decolagem. era esse Isso. laranja, o start é esse laranja maior aí, ó. Exatamente. O start é esse Fazia laranja aqui, ó. maior. Começava para cá. Isso. Então o cara, quer ver? Ele foi um pouquinho mais para baixo onde você foi com a mão agora ali, foi lá no raio verde. Quer ver? Ó? Vai para direita, Leandro, quer ver, ó? Mais, isso. Mais para cima agora, para cima, para cima, para cima. Aí. Ele foi aí, ó. Ele foi da decolagem, ele foi aí onde você tá com a mão. Aí daí onde você tá com a mão, tá vendo lá onde tem 2039? Lá em cima, no Forno Grande? Uhum. Lá em cima, ó. Daí ele foi lá pro Forno Grande. Isso, eles cruzaram pelo norte, né, do Forno Grande. Aí eles botaram 2000, onde você tá com o cursor agora. E daí eles foram bater o start e seguiram pra prova. Cara, um negócio assim, um puta de um voo antes de começar a prova. Bizarro o É, negócio. cara. E assim, ó, onde você tá com a mão agora é um platô que, tipo assim, o teto, você fica assim, 400 metros do chão, sabe? Ele é muito mais alto do que o relevo lá embaixo. Sim. Então, bem difícil, não tem pouso, cara. Negócio extremamente radical. É aquela imagem que você vê da rampa aqui assim, ó. A foto, você vê os morrinhos aqui, ó, os dois Exatamente. morros. Você passa pelas pedras aqui para chegar no Forno Grande, que é o que você estava falando. Isso mesmo. E esse cara Exatamente. saiu, ele ganhou aqui, foi por cima, aqui pela direita e jogou para trás aqui. É, isso mesmo. Só que um pouquinho mais para baixo.
Um pouco mais para cá, assim. Isso, exatamente aí. Aí daí ele foi pro norte. Eu vou ver se eu acho o track log dele aqui, pera aí. É maluco. Mas foi bem power. Caio, tá aí ainda não? Já saiu. Acho que o Caio já saiu. Rony, enquanto você Oi. procura aí o track, Aham. dentro da tua experiência aí no PwC, e você teve um resultado excelente, né? Se for olhar no ranking, você ficou em 28º, Oitavo. 28º, É. cara, muito bem, né? Você pensar que o nível dos pilotos ali, se conseguiu uma regularidade excelente. Foi sim, cara, acima do. Foi bem. Eu fui com uma tática bem definida quando eu saí daqui, sabe? Uhum, A minha tática era, como o grupo é muito forte, então nos primeiros dias eu quis andar com o grupo, tá? Andar com o grupo e chegar junto no pelotão na frente, sem me expor muito, tá? Então, no primeiro dia, no segundo dia, eu cheguei assim, 1 minuto, 40 segundos atrás dos primeiros, sabe? Consegui fazer o 900 alto, 960, 940. Então, por mais que você olhe na classificação lá, eu cheguei em 40. Aí você olha a minha pontuação, eu fiz um 960. Então, é uma baita uma pontuação. Então, sim. pouco importa a colocação que você chega, mas sim fazer um 900 alto no dia, né? Porque ao longo da competição é isso que vai contar. E daí, ah, aí teve um dia que eu não fui muito bem, acho que foi o terceiro dia, que foi na prova de 100 quilômetros, que a gente largou muito bem, mas aí o pessoal abriu pro flat, a gente foi por cima das montanhas e não funcionou, e o pessoal que foi pelo flat se deu bem. Nesse dia eu cheguei, acho que uns 15 minutos depois, mas mesmo assim eu fiz um 860, sabe? Uma pontuação razoável. E Uhum. daí aí no quarto dia, que foi que eu pra galera que tava próxima de mim, falar, ó, nesse eu vou tentar arriscar um pouquinho mais, porque eu percebi que se eu continuasse voando do jeito que eu tava voando, é, não ia, não ia dar boa, né? Porque todo mundo tá chegando, o pelotão chega lá a 70, teve um dia que eu acho que chegou 60 pilotos no intervalo de 2 minutos. Então, você tem que dar uma forçadinha um pouquinho mais. Eu falei, cara, hoje eu vou forçar um pouquinho mais. E aí no meio da. Oi? Eu lembro desse dia, foi incrível mesmo, muito piloto em pouquíssimo tempo, assim, os Todo pelotões estavam mundo, muito unidos. todo mundo junto, exatamente. E aí, cara, é, no meio da prova ali, a gente tava já, vamos dizer assim, no passado da metade dela, a galera começa a abrir um pouco o leque, né? Começa a abrir um pelotão vai para esquerda, um pelo meio, um vai pela direita. E eu tava junto com o pelotão do Honoran, né? Por coincidência, assim, tava junto com ele ali e tal. E, cara, o cara é referência. Onde o cara vai, todo mundo vai atrás, né? O cara vai puxando, vai então. Aí, de repente, ele pegou e mandou uma direita 90 graus, assim, para as pedras. Só que tinha uma sombra muito grande, muito grande. Eu olhei aquilo, fiquei meio desconfiado, dei uma segurada. E eu vi que eles afundaram muito, assim, afundaram. Aí eu olhei meio que para sentido da prova, um pouquinho para direita. Eu vi uma pedra no sol, igual o Caio falou ali, uma pedra no sol, uma nuvem em cima e, cara, vi uma coluna de urubu muito longe assim. Aí eu mandei um fullzão, cheguei lá e bati numa de 5 e pouco. Pum, bati bem forte. E, cara, e essa galera tava arrasada, eles não conseguiram chegar onde eu tava. Eles tiveram que abrir pro vale de volta. E aí eu segui por cima da cordilheira, na base da nuvem, tinha uns fiapinhos formando assim. E tinha mais dois caras junto comigo. Tinha um cara mais na frente. E aí no final da cordilheira, tinha o pico maior, vamos dizer assim, que tinha até uma antena lá, tinha outra térmica bem forte. E eu com esse cara, a gente pegou essa térmica bem forte, e aí eu já vi a galera vindo, só que bem baixa no vale, e eles estavam demorando para subir, sabe? Eles estavam vamos dizer assim, no terço final ali
vamos dizer assim, do teto, né? Tava mais para baixo que o meio e todo mundo, que quando tá todo mundo junto, você vê que tá todo mundo subindo, mas cara, cada um tava para um lado, você vê que tava todo mundo meio perdido. Cara, nessa hora eu olhei assim e falei, cara, é hoje que eu me consagro, pensei assim. Falei, é hoje. E daí eu e o cara seguimos para a prova. Continuamos seguindo, ali já faltava acho que uns 12 ou 13 quilômetros. Só que quando a gente seguiu, apontou pro gol, já dizia que chegava pro gol, sabe? Só que quando a gente apontou pro gol, um ventão contra, aquele vento do mar que eu comentei com vocês. Vento contra, ele começou a descender, e você falou, "Ih, não vai chegar, né?" Aí a gente achou uma térmica, vamos assim, meia boca ali, 2,5, subimos um pouquinho. Aí quando faltava menos 100, o cara ele tava um pouco acima de mim, ele pegou e atirou. E eu atirei junto com ele. Eu falei, cara, não vou deixar esse cara escapar. Só que ele começou a afundar um monte. E eu na esquerda eu olhei mais uma coluna de urubu. Joguei um pouquinho para a esquerda e bati em outro canhão e o cara passou reto. E aí, quando deu positivo para mim, quando deu mais 100, eu vi a galera entrando por baixo de mim, sei lá, uns 400, 500 metros abaixo. E todos eles iam ter que subir muito para conseguir, porque o gol ficava atrás de uns morros, sabe? Tipo, devia ter ali uns 150 metros o morro. Eu Sim. sabia que eles iam ter que subir para conseguir passar aquele morro. Então, aí a hora que deu 100 positivo, eu atirei. E eu vi que o cara tirou junto comigo, só que bem mais baixo. E eu olhando a linha do cara, eu falei, cara, esse cara não vai chegar no gol. Dava para ver a sombra da vela dele no chão, sabe? Sim. E daí eu acelerei o máximo que dava. E, cara, bombou assim, nos 8 quilômetros finais, bombou. Eu saí com 100 positivo e cheguei com mais 850, pra vocês verem o tanto que bombou. E, cara, tentando segurar a vela e me concentrando, eu falei, cara, eu não. A minha concentração ali era pra não deixar, não tomar um fechadão. Falei, cara, se eu tomar um pau agora e despencar, eu vou jogar minha prova no lixo, né? Então, eu sabia que a galera tava bem atrás de mim. Então, por mais que eu tava de full ali, eu fui meio que segurando a vela ali para não deixar colapsar, para mim não levar uma gravata, alguma coisa e jogar a prova no lixo, sabe? Porque eu tinha certeza que eu ia chegar em primeiro. Eu não sabia que eu ia vencer a prova, né? Por causa dos pontos de liderança e tal. Mas eu tinha certeza que eu ia ser o primeiro a cruzar o gol, porque eu vi que o cara não ia fazer o gol, sabe? O outro francês. E daí foi isso, né? Então esse foi o melhor dia, né? Foi o dia que eu pousei, daí a galera, cadê o Rony? Cadê o Rony? Daí eu fiquei escondido lá, não queria falar com ninguém, porque eu queria esperar o resultado oficial, sabe? Uhum. Porque, cara, eu já vi acontecer isso, dos caras pousarem, várias vezes já aconteceu. O cara Festejar. festejar, matei a prova, sou the killer, e cervejinha, e posta no Instagram. Cara, dá 8 horas da noite, quando sai o resultado oficial, o cara ficou lá em segundo e terceiro, aí fodeu, né? E o cara passa vergonha. Então eu falei, cara, tem que ser, só vou sair, só vou esperar quando for, tem que ser oficial, né? Mas só que o PwC ali é muito rápido, né? Como já é automático, os caras já têm a manha, meio que já sai na hora ali a pontuação. Então, Uhum. mas mesmo assim eu fiquei bem apreensivo. Então foi essa. Aí eu fui, porra, venci o dia, né? Aí eu fiquei, porra, feliz pra caralho e tal. E daí, cara, eu pensei nisso durante a noite, né? Eu tava bem concentradão e pensei, cara, ano passado o Luciano Horn matou uma prova do PwC lá em Baixo Gandu. Ele matou a prova e no dia seguinte ele pregou. Eu pensei assim, cara, não vou fazer igual ele. Eu vou dar o meu máximo, cara, esforço máximo até o final. Eu vou tentar fazer mais um 900 alto, só que dessa vez eu vou voar igual os 2 primeiros dias. Vou voar junto com a turma ali e fazer um 900 alto e boa, né? E, cara, tá excelente. E nesse dia, eu tava em 14º, né? 14º no geral. Cara, resultado assim espetacular, né? E daí, chegamos no último dia, aí vocês conhecem a história, que, né, eu já contei lá do tal do Forno Grande e tal, e me fudi, preguei, eu acho que eu fiz 12 pontos, né? 12 pontos, e no final das contas acabei ficando em 28º. Mas se, né, quem tá no grupo da competição ali, eu peguei aquela planilha que o Tutu e o Wilton fizeram ali, né? E se, né, eu tivesse chegado se eu tivesse chegado até em 50 no dia, é um resultado, vamos dizer assim,
é um bom resultado, né? Se fizesse um voo intermediário ali e eu tivesse feito 900 pontos no dia, se eu tivesse feito chegado em 50, eu teria ficado em 14º ou 13º, entendeu? Então, mas por causa do meu prego no último dia, daí eu caí para 28º. Mas mesmo, então eu penso assim, né? Tipo, eu tô muito feliz, né? Que, porra, eu venci lá o 5º dia de prova, né? Consegui, mais feliz ainda que eu consegui a vaga para super final, mas eu ainda tô mordido até agora por causa desse prego que eu dei no último dia. Se fosse um prego que eu tivesse dado porque eu tivesse desistido do dia, porque, ai, porra, tesão, já tô classificado, foda-se o voo, não quero mais voar, né? Quero ir embora para casa cedo, aí tudo bem. Mas não foi, cara. Eu dei o meu máximo, tava concentrado, mas, cara, realmente eu preguei pregado. Igual na etapa do Palha que teve ano passado ali, cara. Preguei, tipo, dei o meu melhor e preguei. Então, por isso que eu tô. Igual você perguntou, porra, foi um resultado legal? Foi, mas eu tô com gostinho azedo na boca por causa do último dia que, cara, eu preguei sem querer ter pregado, entendeu? Então isso pra gente que é competidor e gosta de sempre, porra, dar o máximo, luta até o fim, cara, é muito ruim, cara, é muito ruim, assim, é um negócio que não poderia ter acontecido de jeito nenhum, sabe? Então, de certa forma, apesar do bom resultado, eu tô, vamos dizer assim, de certa forma, também um pouco frustrado por causa desse último dia aí que doeu bastante. O teu dia de que você matou a prova já te garantiu a Garantiu, vaga. garantiu. Tem algumas. A regra é a seguinte: tem os 20 primeiros de cada etapa, né? Os 20 primeiros de cada PWC garantem vaga automática para superfinal. Os matadores, os vencedores das provas, de uma prova válida, né? Uma prova cheia, também já estão automaticamente classificados. Que E legal. também, e também os vencedores das provas da última superfinal. Então, toda essa galera já está classificada. Então, por exemplo, o Felipe Mega do Espírito Santo, que matou o primeiro dia, esse sim, ele se classificou, né? Aí acho que ele voou 1 ou 2 dias e foi embora. Ele nem quis mais saber do campeonato, né? Aí eu acho que o outro que venceu o dia foi o Rafa Barros, ele venceu o dia. E nesse dia, cara, era pra Marcela ter vencido, tá? Ela que puxou, ela que foi na frente, e ela só não venceu o dia porque ela tirou muito baixo pro gol e ela teve que tirar o pé na reta final. Aí o Rafa passou por cima. Mas, cara, sei lá, por 10 segundos que ela não vence ia ser você uma mulher vencendo o dia, né? Isso aí foi maneiro também, a Marcela voou muito bem. Então, todo mundo que vence a prova já está automaticamente classificado para a superfinal. Então, a superfinal, isso é legal porque a superfinal, pensa, tem os 20 melhores pilotos de cada etapa do PwC. Então, são os melhores dos melhores. Então, o campeonato mais pica que existe é essa superfinal do PwC. Sim. Então, estou bem feliz, cara, bem feliz. E assim, ó, contando uma particularidade, uma curiosidade, né? Até então eu nem tinha pensado, né, nessa hipótese aí de, porra, superfinal e tal. Aí quando falaram, porra, você se classificou pra superfinal, que legal. Eu falei, cara, tava falando português, né? Eu falei, cara, que se foda, né? Vou comprar passagem, vou pagar no cartão, imaginando que a superfinal ia ser, cara, Itália, Europa, Suíça, sei lá onde, né? E daí eu fui ver a superfinal é aqui no Brasil mesmo. Então, a única vez que, né, na vida que eu vou conseguir ir para uma superfinal, vou disputar aqui no Brasil mesmo. Cara, Então, como única vez que você conseguir na vida, isso daí é. não, cara, tem que ser, a gente luta, mas a gente tem que ser realista, Leandro. Cara, é muito difícil, cara. Entendeu? Ir para uma superfinal é um negócio assim, cara, muito, mas muito difícil mesmo, cara. Cara, dá uma olhada na classificação aí, cara. Dá uma olhada na classificação. Cara, o Caio, eu não sei que posição que ele ficou. Dá uma olhada aí, cara. O Eu vou Saladini te ficou em, mostrar. o Ó, Saladini ficou em aqui, 60. ó. Esse Errou. Stephanie Equipolan foi o Aham, cara que estava junto contigo no dia. exato. Daí cortaram aqui, ó. Cortaram
a pontuação de tempo dele porque ele não conseguiu Não chegar no. fez o gol. Aham, exatamente. Mas ele chegou, quer ver, ó, 2:29 e 17 ele entrou. Ele entrou antes que eu. 2:29 e 17. Você entrou 2:29 e 48. Sim, Só que ele entrou arrasado no chão, ele entrou baixo. Ele entrou muito baixo. bem arrasado. É. Nesse dia, cara, todo mundo tava, acho que tava acelerando com você ali, porque atrás de você devia ter, cara, uns 60 pilotos. Eu Tava todo acho. mundo, né, cara? E assim, e o que que acontece? Como eu atirei, e eu atirei subindo, né? Eu atirei subindo, todo mundo Aham. que tava atrás, na térmica lá ainda, quando tava lá -50, -100, -50, os caras já saíram junto, porque eles viram que tava subindo, né? Então eu Sim. mostrei o caminho para eles. Então por isso que eles vieram logo em seguida. Porque eu acabei birutando, né? Eu vi o caminho todo. Então eles viram que tava. Então o cara tava lá, sei lá, -200 do gol. E, porra, viu subindo igual um foguete na frente. Os caras saíram tudo cedo, com certeza. Né? Então Claro. vieram babando. E muito mais rápido que eu, com certeza também. Ó, você tem aqui, ó, você perguntou dos lugares, né? O Érico Uhum. ficou em quinto. Sim, o Eric foi o melhor brasileiro. Érico exagerou na colocação aqui, O quinto. Érico, cara, o Érico ele voa de forma muito inteligente, sabe? Ele Uhum. segura quando tem que segurar e quando tem que andar, o bicho puxa na frente, ele é um cara que tá muito afiado, sabe? Muito afiado. Então tá falando Você. de ir pra superfinal, né, cara? Dá uma olhada aí na classificação do Rafa Barros, do Saladini, do Caio, do Lucas. Cara, dá uma olhada procura aí o Gilmarzinho, veja a classificação do Gilmarzinho. O Gilmarzinho, a gente sabe, cara, é o atual campeão, o cara, porra. Então dá uma olhada na dificuldade do campeonato, cara. Filmaram 88. Então, cara, é muito difícil, cara. É muito Deixa eu ver o difícil. Barros. Barros, 38º. Então, veja só. Então, cara, é muito difícil, sabe? Então, o 28º colocação é uma baita colocação, mas se meu pai não tivesse bigode, né? Mas se aquele último dia eu não tivesse pregado, tivesse feito 900, eu teria ficado, acho que talvez nos top 15, né? Aí seria mais legal ainda, né? Porque É, daí seria mais legal, sabe por quê? Falando bem ego falando, né? Todo piloto tem ego, não adianta falar que não tem, porque tem. Porque daí eu me classificaria para a superfinal pela colocação, né? Não por ter matado uma prova. Eu acho que, né? Não sei, mas enfim, né? Então, mas enfim, é isso. São coisas particulares de cada um aí. Só tô me abrindo um pouquinho com vocês o que que eu penso. diga lá, Tutu. Cara, eu senti lá no British e vendo o PWC de vocês que, cara, os caras que são os matador, os caras que arriscavam, estão sempre arriscando muito. O Gilmarzinho sempre arrisca, o Caio sempre arrisca. O Bigode, cara, viu o Bigode voando, cara, sempre lá embaixo arrasado. Praticamente todos eles se fuderam. Não sei se você concorda, Rony. Eu acho que O Yassen, né? O Yassen que foi o campeão, né? Yassen se fudeu pra caralho. O Toda Yassen hora acho que ficou em. Procura a classificação do Yassen aí, Leandro, para nós ver. Deixa eu ver. Tá, a O tela Yassen tá aparecendo para vocês ainda? tá. Positivo. 81. 81, então, pô, o cara multicampeão, né? Campeão europeu, é o cara que mais venceu provas no PwC, o cara ficou em 81. Então, se você olhar a classificação da galera, dá pra ter uma ideia da dificuldade que é um PwC, cara. É muito alto o nível, cara. É Aí, muito ó. alto. Saladini, 64, cara. Campeão Exatamente. brasileiro. eu achei incrível como é que o Honoran, que também é esse cara que tá atacando, como ele não erra, cara. Ele errou a primeira, que ele ficou no end, porque ele ia matar também, e só. O resto ele tá sempre acertando, velho. Ele acerta mesmo, cara. O bicho é foda, cara. Não, se O você. Honoran, o Honoran, cara, ele tá assim, uns 4 degraus acima de qualquer outro piloto. Eu falei esses dias no grupo lá, eu acho que o único piloto no mundo hoje que pode chega pau a pau com ele ali, atualmente, é o Pinotê, aquele outro francês lá, o Maxime Pinotê. Esse aí também é foda também.
Agora o resto, cara, o resto tá um degrau abaixo, com Pô, certeza. mas esse Batiste Lambert aí também voa muito, hein, Rony? Voa muito, com certeza, mas ele não tá no nível do Honoran, cara. Não tá, é um nível abaixo. Certo? Lembra aquele triângulo de 300 quilômetros que eles fizeram no Alpes? Sim, O sim. Noran e o Batiste? Aham. Eu, Não, os caras voam muito, cara. Os caras voam muito. nossa, eu É assisti incrível. aquele triângulo deles, cara, 300 quilômetros, pense, de triângulo. Sim. O pessoal aí que fez bastante, o Wilton, o Cabelo, aí que voaram lá aqui em Jaraguá, Goiás, fizeram um baita de um voo em linha reta de 200 quilômetros, e foi o dia inteiro Sim, voando. sim, com certeza. Eles fizeram 300 em triângulo. É, os caras, eles voam muito, cara. Muito conhecimento. O Honoran, eu vi ele a primeira vez lá na Argentina, né? Sim. Argentina, aquela condição merda, assim, cara. Condição merda, assim, tudo nublado, cara. Térmica forte lá era de 0,8. A gente nascia naquele piriri, de repente ele atirava, sozinho. Cara, todo mundo olhava, cara, se fudeu, se fudeu. De repente, o cara lá longe, o cara, pum, batia assim, pau. Aí já dispensava a galera e ia embora, sabe? O cara é incrível, ele não erra, cara. Ele não erra, muito difícil. Acho que a gente estava comentando sobre isso antes, né? Que é muito treino, muita É, disponibilidade, é assim, ó. investimento no esporte, né? O que que acontece? Eu não sei se vocês sabem dessa história. Ano passado, acho que teve um francês que veio voar aqui, acho que o Piá tem 19 anos. O nome dele é Ivan Haas. Voa de Niviu, que voa com um X-One amarelo e tal. Voa muito. Voa muito. Daí o Érico tava falando com ele, disse que na escola, o Piá, assim, com 16 anos, chegam para ele assim, cara, o que que você quer fazer? Você pode fazer atletismo, você pode fazer musculação, você pode fazer. Opa! Ou você pode fazer voo livre. Ah, eu quero fazer voo livre. Imediatamente, o governo vai lá e matricula o Piá numa escola de voo livre. Entendeu? Então você aprende voo livre na escola, cara. Entendeu? Então, a partir daí, o governo lá dá equipamento, dá um salário, lógico, para quem é destaque, né? Então, esses caras, por exemplo, pegam o Noran da vida, apesar dele ser novo, o Batiste, a equipe francesa inteira, os caras eles recebem salário para isso. Salário para. E não um salário de esmola, um salário que você consiga sustentar a tua família, né? Aí o que acontece? E ajudando isso, o cara ainda tem passagem, tudo isso, né? Tudo incluso hotel, e o cara ainda tem mais ajuda de fábrica. Ele pode pegar lá, vamos dizer assim, 2 velas por ano. Então ele pega o Enzo zero, voa ali 6, 8 meses, vende o Enzo, pega a grana para ele vai lá e pega outro Enzo zero, entendeu? Então, assim, não é que o cara é especial. Qualquer um de nós, cara, qualquer um de nós que está nesse grupo aqui, se a gente tivesse condição e disponibilidade, né, e disposto a dedicar esse tempo, imagina, Leandro, você com tudo pago, né, tudo para tua família, tudo, e você disputando o PwC durante 5 anos. Cara, você chega perto do nível desses caras, entendeu? Então, assim, não é que o cara é especial, o cara é iluminado. Cara, é treino e investimento. Então, eu não acredito nisso assim de, o cara é mágico, o cara é dom. Não, cara, se a gente for, certeza que se for pesquisar o passado do Honoran, o cara tem, cara, 15 anos de história aí para ele chegar no nível que ele tá hoje, de PwC. Pensa, ele já venceu em primeiro lugar 8 PwCs. 8 PwCs, entendeu? Então, para ele vencer 8, quanto ele disputou? Né? Então, e aliado a isso, cara, eles têm coaching, né? Eles têm o coach deles, têm a equipe deles. Então, cara, é isso, né? É isso. E a gente aqui inflando vela do Rio Verde achando que tá abafando, é isso. Mas eu vou te falar uma coisa, Rony. Cara, eu não sei se eu cheguei assim a. Talvez esses últimos anos ali que eu comecei a competir, voltei a competir com o Cayenne, que não é um parapente para voar os campeonatos, na verdade, né? Comecei a competir na brincadeira aí, com convite de vocês mesmo, dos amigos aí que vão sempre os campeonatos, eu não ia mais em nenhum tal, e fui brincar, mas eu nunca cheguei a participar, eu acho,
efetivamente um ano inteiro, assim, com muita dedicação para buscar um resultado, sabe? Que nem vocês fazem assim, há anos, em vários campeonatos. Eu acho que eu nunca cheguei a fazer isso. Mas uma coisa que eu digo em relação a isso, em todo o meu tempo de voo, é que eu vi muitos pilotos, né? Conheci muita gente na minha vida de piloto. E eu vou te falar, cara, que o dom é uma coisa muito importante. Porque mesmo que o cara tenha muito tempo, dedicação, treinamento, vontade, cara, tem uma pecinha ali, Tem, o cara tem que ter uma predisposição, com certeza. tem que Com ter, certeza. cara. Ele tem Com que ter certeza. porque faz muita diferença. É impressionante. Sabe por que que eu digo isso? Você é professor. Então você vai entender bem o que eu estou falando. Tem um aluno teu que de repente você olha assim, cara, esse cara eu já formei ele há 10 anos. E parece que o cara está assim parado no tempo. Ele vai para os campeonatos, vai e não sai do lugar, tá sempre patinando, sempre patinando. Daí você tem um outro aluno com 2 anos de voo. E esse de 2, cara, tá numa evolução assim, você olha, cara, cada 6 meses que passa, o cara parece outro piloto, assim, em tudo. No giro da termal, nas linhas de sustentação, em tudo. Você faz um cross com o cara e fala, cara, esse cara é outro piloto. Não tem mais nada a ver com Sim, aquele 2 anos atrás. sim. Isso. Quer um exemplo recente? O nosso amigo Gabe aí, já tem quanto? 2 anos de voo? O Gabi É. é o filhote é prodígio, cara. Quantos anos de voo ele tem? 2 anos? Novo, é Então, novo. é um neném, é um neném. Mas essa nossa geração nova aí, cara, o Lambari, por exemplo, Lambari, quanto Aí, tempo tem de voo? mesma coisa também. Tá na escuta aí, Lambari? Acho que não tá ouvindo. Mas ele, Tô aqui, tô longe, mas tô aqui também. cara, quanto tempo tem de voo? 3 anos na escola, 120 horas. Pois é, cara, mas já tá atingindo um nível bem elevado já, porque é um tempo curto de voo, e também estava voando de B, agora vai voar de C, com certeza vai alcançar resultados bem mais expressivos. E isso daí tem muito a ver com dedicação, com estudo, que eu te acompanho, esse tanto que você está se dedicando nos campeonatos aí, principalmente nos bastidores, porque o pessoal só olha na rampa, o cara chega na rampa e decola lá no campeonato, mas tudo que ele fez antes de chegar na rampa, né? Eu tenho acompanhado a tua evolução aí, excelente, cara, tá de parabéns. É, receita pronta para sorte, né? Treino, dedicação, estudo, igual sorte. E Dom, nossa geração nova aí, tem bastante gente despontando, tá bem legal mesmo. Gente, acho que foi super legal aí, Rony. Eu quero agradecer para você a participação aí, toda a explicação do evento aí, a parte técnica, a tua experiência, foi super legal a gente ouvir, entender um pouquinho mais lá do campeonato, da dificuldade de enfrentar toda essa galera, e se entrar num mar cheio de tubarões ali, não é brincadeira, né? Foi, cara. Foi bem interessante, cara. Foi bem interessante, bem produtivo, porque estou bem satisfeito aí. Cara, você é um cara que já estava tá assim na nossa mente assim como um piloto que está sempre à frente assim no nosso estado, né? Está sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre ampliando os resultados, melhorando, né? E a gente sabe também que você tem que dar aula, tem que trabalhar, você não tem todo o tempo que gostaria de ter para treinar, né? Para poder estar evoluindo mais ainda. Cara, muito experiente já com muitos anos, mas eu tenho certeza, cara, que o que você conseguiu agora não é uma coisa única, não é um fato único, é algo que vai se repetir aí cada vez mais, porque é uma evolução constante, não para, está crescente, né? Muito legal. Parabéns, Rony. Muito legal, Obrigado, cara. cara. Excelente posição aí, foi um excelente campeonato, você e o Caio, muito bacana.
E a gente se vê agora, vamos se preparar aí. Hoje já foi alguma ajeitada em equipamentos. Verdade, verdade. Estamos afiados, estamos afiados. Estamos organizando tudo aí para que Goval seja uma experiência bem legal para todo mundo. Para mim vai ser, cara, eu vou poder rever todos vocês numa competição de verdade, numa competição mais séria, Aham. e poder participar junto lá, me divertir, não com toda a performance de vocês, experiência que vocês têm já nesses eventos seguidos aí, mas vou me divertir com certeza. Mas, cara, lá a intenção, acho que a gente tem um grupinho lá. Se a gente voar todo mundo na mesma frequência ali, um ajuda o outro, um acaba puxando o outro, acho que vai dar boa, vai ser bem divertido, cara. Nossa equipe toda aí. Vamos tentar rumo ao Jack and Coke no gol. Bora. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí Valeu, pela obrigado, participação cara. de todos. Valeu, valeu. Até uma próxima. Valeu, Lê. Acho que a gente podia criar um canal do YouTube pra gente colocar essas gravações, cara. Sim. Eu vou ver como é que faz isso aí pra gente criar um novo canal. Aí já começar a colocar as gravações, são legais, cara. Tem muita coisa bacana aí. Tem. Eu quero ver se consigo gerenciar a gravação aqui. Vou parar ela só um pouquinho.